Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, começando a terceira e última hora do programa de hoje, que você pode acompanhar a partir desse momento com imagens ao vivo, direto do YouTube da Rádio Justiça, 10 horas e 18 minutos. Revista Justiça. Debate. Vamos falar sobre os cuidados com o coração, já que hoje é o dia do cardiologista. Vamos saber quais são as principais doenças, se temos avanços tecnológicos de equipamentos e medicamentos, quais são os fatores de risco, a alimentação também. Por isso, quero agradecer já a presença do médico cardiologista, Dr. Tiago Germano. Seja bem-vindo. Bom dia, Dr. Tiago. Bom dia. Obrigado a vocês aqui da Rádio Justiça pelo convite. E para ajudar nessa tarefa de falar da saúde do coração, conto com a presença da nutricionista esportiva Rayane Marques. Seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Muito grata pelo convite. Dr. Tiago Germano, parabéns pela data, pelo dia do cardiologista. E esta especialidade da área médica, como vem crescendo ao longo do tempo? Há quanto tempo o senhor já atua nesta área? Sim, eu atuo desde 2014, quando eu terminei a especialidade, né, em cardiologia. A especialidade são 6 anos da faculdade, né, natural, mais 2 anos de especialidade em clínica médica, mais 2 anos de especialidade em cardiologia. Né, então, são 4 anos aí de especialização de residência médica, né, para se tornar um cardiologista. Sempre atuou só aqui no Distrito Federal ou não? Sim, só que eu terminei a formação, né, na Federal de Mato Grosso do Sul e migrei para Brasília. Então, e o perfil do paciente do Centro-Oeste aqui, do Distrito Federal, é diferente dos outros países ou não? Nós temos algumas características aqui no Distrito Federal muito relacionadas ao clima, né? Então, nós temos agora no meio do ano um inverno com umidade muito baixa, né? Isso, vamos dizer, judia um pouco do nosso sistema cardiovascular. Inclusive, altera os índices de doença cardiovascular aqui neste período. A gente tem uma crescente aí nas taxas de infarto, né, nesta época do ano aqui no Distrito Federal. Isso é bem comum. Doutora Rayane, e como entra a nutrição esportiva, ou de um modo geral, na saúde do coração nessa situação? Ela entra fazendo a prevenção, inclusive fazendo parte também do tratamento para essas doenças, já que muitas delas vêm pelo acúmulo de gordura ali nas veias, nas artérias, dificultando o transporte ali do sangue, acaba forçando o coração e aí gerando as cardiopatias, que são as doenças do coração. Então, elas vêm para ajudar que isso não aconteça. E ele citou ali a baixa umidade, essa questão da seca que a gente enfrenta, também a desidratação, a falta do consumo de líquido, de água também afeta. Doutor Tiago, acredito que muitas pessoas devem pedir dietas também para o cardiologista. Como é que o senhor faz? Sim, aí nós temos o apoio do pessoal da nutrição, claro, né? A nossa recomendação é uma recomendação mais geral, né? Do tipo de alimentação que o paciente deve ter, né? Principalmente pobre, né, em carboidratos, em lipídios, né, em gorduras, né, dá preferência sempre para carnes magras, né, frango sem a pele, né, o peixe, né. Então as nossas recomendações são mais, né, gerais, né, a alimentação também muito rica em verdura, né, em legumes, né, reduzir alimentos processados, ultraprocessados, né, são alimentos que contêm uma série de substâncias que é para agradar o paladar, a visão, né, uma absorção rápida, muito rápida, né, então eleva a insulina de uma forma muito exagerada no organismo, né, e traz alguns efeitos do ponto de vista cardiovasculares ruins, né, então a gente tenta orientar o paciente nesse sentido, né, mas o cardápio realmente, para elaborar o cardápio, a gente conta com o apoio do pessoal da nutrição, sim. E nesse caso, doutora Rayane, depende da atividade da pessoa no seu dia a dia, trabalho, atividade física, se faz algo mais, como a senhora busca fazer um equilíbrio dessa dieta que faça bem para o coração? A dieta sempre tem que ser personalizada mesmo, de acordo com os gostos da pessoa, com a rotina que ela tem, com tudo, porque não é só estar ali pronto na frente dela, tem todo um bastidor que acontece, desde lista de compras, a preparação do cardápio, as coisas que estarão pré-preparadas para facilitar no dia a dia. Então, a gente faz uma distribuição dos macronutrientes, que é carboidrato, proteína, lipídio, de uma forma que
de acordo com o exame daquela pessoa, por exames que nós fazemos de bioimpedância, até antropometria, que é um exame mais físico mesmo, de fazer circunferências, dobras cutâneas, a gente consegue fazer essa divisão coerente, fazendo como o doutor citou, ali baixando o carboidrato, fazendo uma dieta às vezes de característica mais low carb, buscando as características da dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta conhecida popularmente por ser boa para o coração, que é mais rica em gorduras boas, que isso ajuda também o coração, e com a proteína adequada, sem ser muito alta e nem baixa, que isso também é importante, mas sempre visando ali a organização do dia da pessoa para que, de fato, ela consiga executar. Essas dietas mais radicais, assim, como a senhora vê, que tira todo o alimento, por exemplo? Essas dietas, elas são muito perigosas quando feitas sozinhas, porque quando você tira um grupo de alimentos por você mesmo, você corre um risco de ter vários efeitos colaterais daquilo. Todos os nutrientes, todos os macronutrientes, por exemplo, o carboidrato, ele é importante para o organismo. Nós não podemos sair tirando assim, sem ter uma estratégia. Porque o cérebro precisa, por exemplo, do carboidrato, da glicose para pensar. Se você faz essa retirada, você acaba ativando uma outra via de metabolização, de geração de energia para o cérebro. Mas isso também tem um prazo para você ficar nela. Senão você acaba dificultando outras questões do organismo. Então é muito perigoso fazer sozinho. Todas essas dietas mais restritivas, elas são sim utilizadas, mas com data e hora para acabar. Então tem um período ali que usamos para algum objetivo especial e depois a gente retorna. Importante, até porque elas não são sustentáveis. Sim. As pessoas, o alimento ele não é só o nutrir, ele é social, ele é afetivo, ele é cultural. Então a pessoa acaba que ela vai entrar em algum momento ali que vai conflitar com essa dieta restritiva dela. Doutor Tiago, já aconteceu algumas vezes da pessoa procurar o senhor, doutor, não estou passando bem, meu coração está alterado, isso vai fazer uma análise do caso, tem a ver com a nutrição dessa pessoa? Olha, na grande maioria das vezes, a doença cardiovascular, ela, é claro que tem um componente genético, né, nisso, mas está muito associada a hábitos de vida, né? Então, se passa, assim, com certeza, por uma questão alimentar, né? A gente costuma dizer, a gente é o que come, né? Então, depende muito de como a gente conduz a nossa vida alimentar. A gente está nos colocando mais ou menos em risco em relação à doença cardiovascular. Com certeza, então, a alimentação, sedentarismo, tabagismo, né? Doenças pré-existentes como hipertensão, diabetes, né? A obesidade. Então, são todos fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento da doença cardiovascular. Hoje em dia, doutor Tiago, qual o tipo de doença cardíaca tem mais preocupado o senhor? Qual é o tipo de doença mais frequente hoje? Passamos por uma pandemia, com certeza ela deixou suas sequelas. Sim, o infarto ainda continua sendo o grande vilão, né? Então, quando a gente fala em doença cardiovascular, principalmente a gente está falando nos dois principais desfechos nos grandes estudos, né? Que é o infarto e o acidente vascular cerebral. Então, são os dois grandes vilões. O infarto ainda está em primeiro colocado. E, assim, é uma grande preocupação, porque, realmente, no período de pandemia, já no início da pandemia, começou a se observar um aumento de casos por morte súbita, né? Morte por infarto e acidente vascular cerebral. Com o andar, né, dos estudos, né, com o maior entendimento acerca do Covid, entendeu-se que realmente é uma doença que provoca mais eventos cardiovasculares. Por se entender que não era só uma pneumonia, não era só acometimento pulmonar, mas acometimento vascular de uma forma geral. Então, observou-se aumento de trombose em todos os territórios, tromboses arteriais em território coronariano, em território vascular cerebral, em território periférico. Então, isso ocorreu ao longo da pandemia. E fora todas as mudanças sociais que ocorreram durante esse processo. Aumento de índice de depressão, das doenças mentais. As pessoas deixaram de fazer suas atividades físicas, se tornaram mais sedentárias. E no pós-pandemia, isso ainda não retornou a níveis normais, vamos dizer assim. Então, a gente ainda colhe efeitos do Covid, do ponto de vista, né, cardiovascular, não só cardiovascular, social, mas sim, existe uma correlação entre a pandemia e o aumento das doenças cardíacas.
E a alimentação nesse período de pandemia, como foi para a senhora, doutora Rayane, tratar as pessoas, né? As videoconsultas aumentaram muito, mas estar ali olhando no olho dificultou também a implementação dessas receitas, ou melhor, dessas dietas? Foi um momento muito novo para a nutrição. Até aquele momento não era autorizado ter as teleconsultas só presenciais. Era permitido teleconsulta só após uma primeira consulta presencial. Aí sim, depois poderia ter. Então foi uma grande novidade. Teve sim uma procura. As pessoas estavam muito preocupadas porque teve um aumento significativo do consumo de álcool, principalmente, e de comidas mais industrializadas. Que as pessoas ficaram ali numa carga de trabalho que elas se viram infinitas, que antes tinha o horário da pessoa ir embora e depois quando começaram a trabalhar em casa, a demanda de trabalho aumentou também. Então, muitas das vezes elas se perdiam dentro dessa rotina, que foi bem comum. E uma coisa que foi bem marcante nesse período foi os transtornos alimentares. As pessoas ficavam realmente com muita compulsão alimentar, devido à ansiedade causada pelo momento, aquela fobia de não saber o que ia acontecer, a comida virou uma válvula de escape para as pessoas, junto com a bebida alcoólica. Doutor Tiago, trazendo uma informação, né, dita pela doutora Rayane sobre o álcool. E o álcool e o coração? Vem os folclores, umas histórias que o uísque é bom, que vinho é bom, aí uma hora falam bem, uma hora falam mal. O que o senhor pode desmistificar sobre bebida alcoólica e coração? Isso é um tema interessante, porque para aqueles que bebem e bebem em grande quantidade, a todo momento você quer um argumento positivo, né? A grande questão da bebida alcoólica está muito relacionada à quantidade, né? Existe uma dose mínima, né, de bebida alcoólica, né, que você pode ingerir diariamente, né? Mas que traria menos prejuízo ao coração e até um certo benefício, principalmente o vinho da uva, né? Um cálice de vinho, né, ao dia. Tinto. Tinto. Né? Como cardiologista, eu tenho muito receio em passar esse tipo de informação para o paciente. Eu nunca considero beber todos os dias um bom hábito. Mesmo uma pequena dose. Até porque poucos param na pequena dose. Na pequena dose. Então, se você recomenda 1, 2 latinhas de cerveja, a pessoa não vai parar nisso, né? Então, se você recomenda um cálice de vinho, a pessoa geralmente não ingere mais do que isso. Então, realmente passar para o paciente o bom senso em relação à bebida alcoólica. Ela pode coexistir na nossa vida, nos diversos cenários. São pouquíssimos cenários que a gente realmente exclui a bebida alcoólica, mas existem cenários de doenças cardíacas avançadas que a gente realmente tem que excluir a bebida alcoólica do paciente, mas ela pode existir na nossa vida, sim, mas com bastante ponderação. Rayane, os termos vão chegando, as dietas vão chegando também, as dietas da moda, mas temos dietas mais sérias, e entre elas eu gostaria que você explicasse o que é essa dieta cetogênica. O nome já é estranho, né? A dieta cetogênica, ela é uma dieta baseada em gorduras e proteínas. Como assim? É uma dieta que a distribuição o consumo fica restrito mesmo de carboidratos. Então, as frutas que são autorizadas nessa dieta são o coco, o abacate, são frutas que têm gordura, mais gordura e menos carboidrato. Ela vai fazer o seguinte, como não tem um carboidrato nessa dieta, ou a quantidade de carboidrato tem que ter sim, mas é muito pouquinha, tipo 10% da dieta, no máximo 20% vai ser de carboidratos. Então, isso obriga o corpo a buscar outra fonte de energia, já que o cérebro gosta de glicose, ele vai buscar por outra via uma produção de energia. E aí é produzido os corpos cetônicos, é quando o corpo começa a quebrar gordura para produzir energia para o cérebro. Então, cetogênica vem desses corpos cetônicos. É uma dieta que não pode ter não é um período muito grande, não dá para ser extensa, porque a gente precisa do carboidrato. No entanto, ela é utilizada a curto prazo para melhorar a resposta da quebra de gordura do paciente. Então, ali muda muita coisa, muda o humor da pessoa. Ela fica muito mal-humorada, mas não é pouco mal-humorada, fica ali uns 3, 4 dias até o corpo entender que não vai vir glicose. O hálito muda, fica com halitose. O cheiro da urina também fica com um cheiro mais forte, mesmo parecendo de acetona. Mesmo tomando água e tudo? Mesmo tomando água, o cheiro da própria pessoa muda também.
Mas depois que a pessoa começa a quebrar ali, que a gente chama de cetoadaptação, ela consegue ficar na dieta. A fome diminui, a ansiedade diminui, muitas coisas benéficas acontecem. Porém, tem que voltar para o carboidrato depois. Tem que voltar com carboidrato de preferência de baixo índice glicêmico, que a gente chama que são os alimentos mais integrais. Por exemplo, a mandioca, uma batata doce, uma batata, o arroz integral, pães integrais. Tem um monte de alimentos que são carboidratos que daria, sim, para retomar sem o menor problema. Mas essa é a proposta da dieta cetogênica. Por quanto tempo você recomenda, por exemplo? Uma média de 15 a 21 dias. Um grande problema que tem nessa dieta é que as pessoas começam a confundir a qualidade dos alimentos que elas ingerem no período dela. Então, assim, é uma dieta que é permitido queijo, que é permitido carnes. Então, todas as carnes são permitidas, mas há um uso muito perigoso, até para as doenças do coração. Por exemplo, o bacon que temos hoje, industrial, ele tem açúcar. Açúcar? Tem açúcar. Maltodextrina. Por quê? Pela produção ali da própria indústria, a adição de açúcares. Então, quando você vê ali maltodextrina, dextrose, é um açúcar. Então, se uma pessoa está fazendo essa dieta cetogênica e ela consome o bacon, que é uma gordura e é autorizado, só que dentro do produto tem o açúcar, ela já não vai conseguir o benefício da dieta. E aí ela fica ali só se enganando. Então, acaba que a pessoa não vai colher os benefícios, vai trazer a complicação de estar colocando uma gordura de péssima qualidade e além do açúcar embutido. Então, tem que ser muito criterioso, ler rótulo mesmo, para quem for fazer essa dieta. E as gorduras que a gente utiliza quando eu passo o protocolo são gorduras de boa qualidade. Por exemplo, peixes, os peixes gordos, como salmão, atum, sardinha, azeite de oliva, óleo de semente de girassol, as castanhas mesmo, também com uma dosagem, porque também não é porque a castanha ela é benéfica que nós podemos sair consumindo castanha toda hora. Castanha do Pará, castanha do caju. Exatamente. Baru. Exatamente, baru então. A baru é uma castanha aqui do nosso cerrado. É uma castanha maravilhosa com um perfil anti-inflamatório altíssimo e com muita proteína. Mas tem que ter cautela no consumo. Mas tem que ter cautela. Não dá para comer 2 conchas de castanha de baru. Quais as indicações, assim, a recomendação? Quantas castanhas do Pará, quantas de caju e quantas de baru? Boa pergunta. Em relação à castanha do Brasil, que é a do Pará, recomendamos até no máximo 3, por conta da quantidade por dia. A castanha de caju, a gente pode botar uma média ali de 7 a 10 por dia. Torrada ou assada? Tanto faz. Ali, torrada, assada. Só que, assim, com um pouquinho, quando for torrar, ter cautela ali no que vai usar de gordura. Mas ela é muito boa. E o baru? E o baru a gente pode usar até 5 a 10. Falaram que o excesso dele pode até fazer o cabelo cair, é verdade? Aí eu já não sei, essa informação eu não sei. Mas, doutor, chegou uma pergunta aqui do doutor Edilson Barbosa, ele é advogado e participa com a gente sempre aqui na Rádio Justiça, principalmente no tema relacionado ao autismo. Mas ele fez uma pergunta justamente na área do coração. É possível usar o remédio genérico ou um coquetel dos remédios com as miligramas correspondentes de vários laboratórios diferentes para quem é cardíaco? O senhor compreendeu a pergunta? Repita. É possível usar um remédio genérico ou um coquetel dos remédios com as miligramas correspondentes de vários laboratórios diferentes para quem é cardíaco? Tá, sobre a questão dos remédios genéricos, né? Eles são aprovados né, pela Anvisa, né? Então, eles né, se são aprovados pela Anvisa, estão regulados, né? Podem ser utilizados, né? É claro que a gente não tem todas as medicações da cardiologia ainda na formulação genérica. A gente tem medicamentos que não se quebrou patente, né? Então, não se tem genéricos de algumas formulações. Manipular remédios na cardiologia é algo que a gente evita, né? Até pela questão da complexidade dessas medicações. Tem medicações que se numa dosagem errada, mal manipulada, você aumenta sangramento, predispõe o paciente a um risco, né? Então, a gente prefere que não se manipule remédios da cardiologia. Até por dificuldade em saber se realmente está sendo tomado aquilo que é recomendado em bula para cada medicamento, né? Então, a gente tem esse cuidado na cardiologia.
Quanto a genéricos e não genéricos, a gente tem, os medicamentos existem as referências, os similares e os genéricos, né? Variam de acordo, preços, né? Mas que a nossa Anvisa autoriza todos estando regularizados, não tem problema nenhum o paciente trocar uma referência com um genérico, desde que ele converse com seu cardiologista a respeito disso, tá? Porque existem medicamentos que realmente nós damos preferência para o medicamento referência, tá? E, então, havendo esse entendimento com o profissional que lhe atende, está tudo certo. Doutor Tiago, vou aproveitar já que estamos falando de medicamentos e continuo com o senhor, porque recentemente, ou já há algum tempo assim, né, temos aqui a médio prazo a disponibilidade de medicamentos dedicados para a diabetes, para o combate à diabetes, que as pessoas aplicam na região da barriga. E isso é muito fácil, a pessoa vai na farmácia e compra. E os efeitos disso, os riscos disso para o coração? A gente tem que entender o seguinte, esses medicamentos, como foi bem dito, foram inicialmente lançados para o tratamento do diabetes. A questão é que houve avanço nos estudos desses medicamentos e concluiu-se que existe uma perda de peso relacionado ao uso dessas medicações. Tá? Então, existe uma recomendação em bula, né, para os pacientes diabéticos, né, e que, na grande maioria deste perfil de paciente, a perda de peso é benéfica. E a medicação também contribui para essa perda de peso, né? Está tendo mais estudos, né? Nos Estados Unidos, o FDA já autorizou o uso desses medicamentos que fazem parte de uma classe de medicamentos, são inibidores do GLP-1, que promovem perda de peso e que também agora vão ser autorizados para tratamento da obesidade. Já está sendo feito isso, mas a revelia. Então. A revelia. Inclusive, nós não temos dose aqui ainda no Brasil para o tratamento da obesidade, como já existe nos Estados Unidos. Aqui é feito off-label, né? Então, você aplica a medicação esperando aquele resultado, mas não com a dose preconizada, tá? Então, isso que a gente tem que ter segurança. Então, tomar qualquer medicamento sem uma prescrição médica, sem passar por uma avaliação, traz riscos. Traz risco. Você está tomando uma medicação que tem efeitos colaterais diversos, né? Você está apto para tomar aquela medicação? Você está apto para passar... Porque quando nós estamos falando de perda de peso, nós estamos falando de aumento de metabolismo. Você está apto para passar por essa transformação, por esse aumento do seu metabolismo, por essa perda de peso relacionada a esse medicamento? Você já foi feita uma avaliação nesse sentido? Se não foi feita, não faça. Né? Mas há riscos para o coração? Existe riscos no sentido de você expor o seu organismo a uma medicação que vai aumentar o consumo, o metabolismo, que vai te causar uma perda de peso. Consequentemente, você vai ter alguma sobrecarga no seu sistema cardíaco. Né? Então, nós temos que saber se está tudo bem, se você pode realmente usar essa medicação. Doutora Rayane, no caso dos seus pacientes, já teve caso de paciente que tomou à frente, começou a tomar esse medicamento, depois voltou atrás correndo para falar sobre os efeitos colaterais desse tipo de medicamento. Qual a orientação que a senhora dá? Sim, acontece deles tomarem por conta própria, e isso é muito perigoso porque quando eles perdem a fome, em muitos casos, então isso sim provoca a perda de peso. No entanto, é uma perda de peso que muitas das vezes ela não é que a gente chama inteligente. Por quê? Além de perder gordura, ele perde também músculo. E a partir do momento que há perda de músculo, o metabolismo daquele paciente vai ficar mais lento. Quando ele para de tomar a medicação ou a medicação para de fazer efeito, ele volta ao padrão de consumo alimentar anterior. O que acontece? Ele engorda mais. Então, é perigoso. Então, nesse caso, a orientação é sempre fazer um trabalho multidisciplinar com os médicos, levar o tratamento a sério, fazer preconizado não só a alimentação, mas com o uso da medicação e a atividade física. A atividade física, doutor Tiago, antes de sair por aí correndo, é preciso passar no cardiologista para ver se o coração aguenta o baque e fazer um acesso gradual à atividade física ou não? Sim, como toda mudança de hábito, né? A gente estava falando agora há pouco da automedicação, né? Então, que também se expõe ao risco. Iniciar a atividade física também sem uma avaliação prévia também te predispõe a um certo risco cardiovascular.
Contraindicar a atividade física é raro, é muito raro você falar para um cardiologista, neste momento você não pode fazer atividade física. O único cuidado que a gente tem que ter é fazer uma avaliação pré-atividade física, principalmente se você vai se expor a uma atividade física de maior intensidade. Tá? Então, tem pessoas que já partem direto para atividades mais intensas e que desconhecem, nunca passaram por uma avaliação. E eu costumo dizer que a grande maioria das mortes cardiovasculares, elas não são fatalidades. O que na maioria das vezes acontece é a falta de um diagnóstico precoce, né? De uma prevenção bem feita e um diagnóstico precoce. Então, você fazendo um diagnóstico precoce, na grande maioria das vezes, a gente consegue antever uma possível fatalidade. Mal súbito, por exemplo, existe na opinião do senhor ou esse mal súbito já estava sendo desenvolvido lá atrás e passou desapercebido nos exames? Ou a pessoa nem fez o exame? Na grande maioria das vezes, já existe o problema previamente, tá? Às vezes até problema genético. Hereditário, família. Eu vou citar um exemplo como a miocardiopatia hipertrófica, que predispõe a uma morte súbita, em alguns casos. É um problema que, às vezes, uma simples avaliação, você consegue encontrar elementos que te fazem sugerir que aquele paciente pode ter tal patologia. E que, se ele nunca fizer essa avaliação, ele nunca vai saber, né? E talvez apenas num evento que vai acontecer e que já pode ser uma morte súbita. Os exames evoluíram? Temos mais facilidade para o diagnóstico, um exame de imagem, por exemplo, Dr. Tiago? Sim, a partir da década de 80, principalmente, né? Se a gente pegar desde o início, lá no início do século XIX, desde o surgimento do estetoscópio, passando pelo início do século XX, com o desenvolvimento da eletrocardiografia, e depois houve um grande salto, que foi a partir da década de 80, com os exames da hemodinâmica, né? Os stents, né? Então, com certeza, hoje a cardiologia, nas suas diversas subespecialidades, tem uma gama de exames complementares e isso evolui muito rápido na cardiologia. Até pelo que representa a doença cardiovascular no mundo, o custo financeiro disso, o custo social, né? Milhões de vidas todos os anos são perdidos. No Brasil, mais de 250 mil mortes só esse ano. Então, assim, existe um apelo e um investimento muito grande na área da cardiologia. E isso evolui de uma forma muito rápida. Doutora Rayane, acredito que também os pacientes chegam. Doutora Rayane, quero um jejum intermitente para que eu possa emagrecer. Conta pra gente, afinal, o jejum intermitente funciona, como funciona e quais os cuidados e precauções para aderir a ele? O jejum intermitente, ele é maravilhoso. Mas como tudo na vida, ele não é a salvação. Ele é uma estratégia que utilizamos em meio a um protocolo, a outros protocolos alinhados. Então, o jejum intermitente, ali você vai ficar um período sem se alimentar, isso vai fazer uma provocação no seu organismo. Então, a gente tem renovação celular, tem muitos benefícios, regula açúcar no sangue, melhora a saciedade, melhora foco. Existem vários efeitos positivos disso. Mas o jejum intermitente, você vai ficar uma lacuna de tempo sem se alimentar. Quando você volta a se alimentar no dia, digamos, não tive o café da manhã, vou direto para o almoço. Só que se do almoço até a hora de dormir eu começo a comer sem parar, não adiantou nada o jejum intermitente para fim de emagrecimento. Vai ter outro benefício ali, sim. E o corpo adapta. Então, é muito legal quando a gente faz alinhado com outras estratégias. Eu gosto de aplicar o jejum intermitente 2 vezes por semana. Então, em dias alternados, a gente coloca ali um jejum intermitente. Vai da pessoa, eu prefiro ficar sem o café da manhã, eu prefiro ficar sem o jantar. E a gente faz uma retirada ali por algumas horas. Sendo que quando volta, a primeira refeição logo após que encerrei o jejum intermitente, uma alimentação já com a característica com bastante folhagem, bastante legumes e uma proteína, por exemplo, um frango, um peixe, até uma carne mesmo. E aí sim, na outra refeição, a gente colocaria uma opção de carboidrato para poder colher mais ainda os benefícios desse jejum. Não pode terminar o jejum e já encarar uma feijoada. Não, não dá. E acontece, as pessoas às vezes fazem o jejum intermitente e elas ficam na agonia de poder comer. E quando elas comem de forma até exagerada. Então o corpo está ali sinalizando muita fome. Quando ela come muito rápido e acaba comendo demais.
E acaba que, e isso às vezes pode ser um gatilho para que ela coma outras vezes, belisque um chocolate, belisque um doce e jante. E termine o dia, mas eu fiz o meu jejum, eu compensei. E qual o período que o cérebro demora para detectar que a pessoa já comeu, está saciada? Existe um intervalo, né? Que a pessoa come, porque ainda está com fome, porque demorou ainda nesse trajeto do estômago até o cérebro. Demora uma média de 20 minutos para o estômago avisar, ó, tá ok. E aí, nisso, às vezes a pessoa já comeu 2 pratos de comida. Então, aí depois que percebe que fica estufada, a gente usa uma escala de fome e saciedade. É uma escala que vai de 0 a 10, onde de 0 a 4 nós percebemos ali a fome e de 5 a 10 a saciedade. Então, assim, eu tô com fome? Não, 0. Aí quando chega em 4, eu tô com entre 5 e 6, começa assim, comecei a sentir fome, é o bom horário para comer. Seu corpo já avisou. Quando vai passando muito desse horário de comer, você vai mapeando sua fome. Eu tô com a fome 7, eu tô com a fome 8, eu tô com a fome 9. Quando você chega na fome 10, é quando você já tá com fraqueza, já tá tonto, já comeria. E aí, nesse momento, o corpo nunca vem na sua cabeça a imagem de uma salada. Vem sempre um hambúrguer, vem alimentos bem ricos em calorias, porque o corpo tá precisando de energia. Então, só vem esses alimentos. Então, é muito importante ali já se observar. Já comecei a sentir fome, então já tenho que comer, me preparar para comer. Doutor Tiago Germano, diga para o nosso ouvinte aqui, temos essa questão da gestão de gorduras, ter o cuidado. É verdade mesmo que essa gordura que a gente come nas carnes, ela também acaba afetando o coração? Ou é um folclore também que já existe? Fala, não, a gordura é o próprio organismo que cria a gordura ruim. O que você pode dizer sobre isso? Assim, existe, e às vezes na internet a gente vê defensores da gordura, né? Isso chateia muito o cardiologista. Imagino. Não. O LDL, que é o colesterol ruim, né? Ele tem que ser combatido, né? Isso desde muito tempo na cardiologia, e isso é uma máxima, assim, a gente combate o LDL com tratamento medicamentoso e não medicamentoso há muito tempo. Ele está na estrutura da formação da placa aterosclerótica que vai obstruir algum território arterial, né? Então, o LDL se acopla, primeiro vem a lesão endotelial, né, com os diversos fatores agressores, né? Tabagismo, sedentarismo, hipertensão arterial, diabetes, né? Forma a lesão endotelial e depois vem esse LDL, também se acumula ali, deposição de cálcio, todos os elementos para se formar aquela placa aterosclerótica que um dia vai crescer e obstruir a trajeto daquele vaso ou vai se romper e também provocar uma lesão, um evento cardiovascular naquele território arterial. Além da fragilidade da própria artéria também, né, comprometendo o vaso, podendo formar aneurismas também que podem se romper, né? Então, não, o LDL, ele é vilão. E é claro que a gente tem mecanismos endógenos para a formação desse colesterol. E tem pessoas que têm doença genética, por exemplo, a hipercolesterolemia familiar, que é uma doença. O que é isso, doutor? Que é um aumento da produção, né, de proteínas lipoproteicas, né, pelo nosso próprio corpo, e que essa pessoa vai ter um LDL muito alto, independente da alimentação dessa pessoa. Que é uma doença genética. E isso a gente consegue, né, diagnosticar num perfil lipídico simples, né? Então, mas tem também o que a gente adquire, que é o colesterol através dos alimentos, né? Então, a gente sempre orienta o paciente nesse sentido, reduzir essa ingesta de colesterol, né, através da alimentação e a queima desse colesterol através da atividade física. Porque quando a gente faz atividade física, consequentemente, a gente também reduz níveis de LDL. Aumenta níveis de HDL, que é o colesterol bom, e reduz o nível de LDL, que é o colesterol ruim. Uma outra questão, as doenças cardíacas. Antes ouvíamos falar que era coisa de idoso. O perfil da idade das pessoas tem mudado? Muito, muito. Isso aí, a gente muito se falava a partir da 4ª década, hoje já se fala a partir da 3ª década, né? Então, não é incomum a gente pegar infartos em pacientes de 35, 38 anos e com formação de placa aterosclerótica em território arterial. Porque a gente tem diversos mecanismos, né, de formação daquele trombo que vai entupir aquela artéria lá e vai provocar aquele infarto. Esse trombo é formado do quê? Entre eles o colesterol,
né? Tá ali a placas de cálcio. Então, tem vários fatores que vão se agregando, né? E vai formando esse trombo. Das pessoas mais jovens, às vezes acontece esse trombo por outros mecanismos. Por exemplo, o COVID, que é uma doença protrombótica. Então, ele infartou pela questão de formação do trombo, provocado pela lesão endotelial causada pelo COVID. Né? Mas tem os mecanismos tradicionais. E é esses tradicionais que parecem estar se iniciando mais jovem. Né? Tabagismo, sedentarismo, hipercolesterolemia, né? Hipertensão arteriais. Nós estamos vendo os fatores de riscos tradicionais cada vez mais presentes em pessoas mais jovens. O uso dos pods, desse cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico, uso de anabolizantes, né? Que também aumenta a taxa de eventos trombóticos, né? Então, os cigarros eletrônicos, tá? Então, nós temos outros fatores associados à juventude e que a gente tem que tentar mudar, porque o Brasil foi vitorioso. O Brasil saiu da década de 80 de 30% de tabagistas na fase adulta para uma redução a quase 10%, né, nos dias atuais. Então, a gente tem que, por diversos mecanismos, convencer os jovens a não caírem nessas armadilhas, porque essa conta chega, e ela chega cara. Doutora Rayane, já que estamos falando de atividade física, a alimentação também tem que ter uma dieta certa para isso, né? A pessoa começou a fazer academia, vai lá 2, 3 vezes por semana, mas não muda a sua dieta. Ela vai conseguir ter rendimento? Ela, em primeiro momento, sim, porque o corpo agradece, né? Qualquer movimento que você favorece ali para ele, ele agradece. Mas é importante, sim, ter uma alimentação regrada e bem individualizada. A carga de proteína, para quem faz atividade física, é diferente para uma pessoa que não faz. Uma pessoa que não faz atividade física, a gente coloca ali uma proteína de 1 grama a 1,2 de proteína para cada quilo de peso. Tem aquele negócio do tamanho do bife é da palma da mão? Sim, aí a gente começa essas mensurações para a pessoa ter noção do que ela está comendo, que é muito legal. Porque tira uma pessoa que está ali no automático, pegando qualquer coisa e começa a observar quantas colheres de arroz eu tenho que colocar aqui. É muito legal, que aí você começa a ter controle e isso deixa ela comer em qualquer lugar. Não importa se está viajando, se não está. Não tem essa assim, estou viajando, não preciso fazer dieta. Lógico que tem aquela parte cultural, de você desbravar ali, conhecer as comidas locais. No entanto, ali, no dia a dia mesmo, dá para seguir o plano tranquilo. Então, assim, para uma pessoa que exercita, nós sugerimos uma proteína de 2 gramas de proteína para cada quilo de peso a 2,2, em média. Está certo. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final, doutor Tiago Germano. E o que é importante, sim, não deixarmos de tratar aqui nesse dia do cardiologista para o senhor? Olha, primeiramente, assim, agradecer a todos, né, e mandar também um feliz dia do cardiologista para todos os colegas que exercem essa nobre profissão, considerada a especialidade mais antiga do mundo, né? Então, o cardiologista, antigamente, se preocupava muito com a doença, né? Hoje em dia, a gente se preocupa muito em não deixar que essa doença apareça. Né? Então, é não pegar o paciente na prevenção secundária, é pegar o paciente na prevenção primária, antes que ele desenvolva o primeiro evento cardiovascular. Então, trabalhar com esse paciente, a mudança do estilo de vida, mais do que tudo, estimular a atividade física, uma boa alimentação, cuidar das doenças de base, se você é hipertenso, tratar a sua hipertensão arterial, se você é diabético, tratar a sua diabetes, né? Então, se a gente conseguir mudar, né, o estilo de vida, fica muito mais fácil da gente controlar ou pelo menos diminuir a incidência dessa doença. E para a senhora, doutora Rayane, já dentro desse contexto de evitar as doenças cardíacas, o que precisamos tratar aqui que não foi tratado até agora? O sono. É muito importante ter atenção quanto ao sono. O sono ele vem com o papel de regular vários hormônios, inclusive o da saciedade. Então, ali é durante ali que você consegue secretar a leptina, que traz saciedade. Se é uma pessoa que tem dificuldade de dormir, tem insônias recorrentes, ela vai ter mais dificuldade no dia seguinte de ter uma alimentação mais certinha. Então, ela vai ter vontade de comer mais doce, alimentos mais gordurosos. Então, ter muita atenção à rotina de sono.
não negligenciar isso. É importante ter ali as 8 horas de sono, 7 horas de sono para um adulto e respeitar o ciclo circadiano dentro do possível. Ciclo? Circadiano. O que é o ciclo circadiano? É esse período que você, à noite você dorme, de dia você acorda, faz suas atividades, à noite você desacelera, que todo evento metabólico, todo o organismo também vai estar executando tudo que ele tem que executar alinhado com o dia e a noite. Secreções de hormônios que são feitos hora à noite, hora de dia. Então, quando você regula isso, fica muito mais fácil ter disposição, ter bom humor, ter vontade de comer saudável, se exercitar, fica tudo mais fácil. E aquela hora da siesta, né? Da siesta, 20 minutinhos ali, a senhora recomenda isso também depois do almoço? Da siesta? Aquele intervalinho, aquela cochilada depois do almoço. Para quem tem essa necessidade, a gente já tem até vários estudos que falam que sim, que é muito saudável, sim, a pessoa ter ali aqueles 20 minutinhos. Então, se a pessoa sente essa necessidade, que isso vai ser individual. Sinto essa necessidade e tem essa opção, que o faça. Só não pode ficar 2 horas. E o senhor concorda aí dessa paradinha, os 20 minutinhos, dar um cochilo? Porque falaram que não pode passar também de 20 minutos, senão acaba até atrapalhando o sono da noite, né? Sim, sim. É benéfico, sim. Já existem diversos locais, até locais de trabalho que propiciam isso para os funcionários, né? Um ambiente para que eles façam isso, porque já comprova que até o funcionário rende mais depois que ele tira esses 20 minutinhos de descanso. É uma pausa para o processador mental, né? Sim, com certeza. Muito bem, falamos hoje sobre o dia do cardiologista, falamos sobre as doenças do coração, os alimentos que são saudáveis para o coração, e quero começar agradecendo a nutricionista esportiva Rayane Marques. Rayane, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça, e qual a sua consideração final? Muito obrigada por ter me chamado até aqui, por ter participado dessa roda riquíssima. Minha consideração final é cuidem hoje, não deixem para amanhã, já hoje mesmo, já adiciona mais vegetais, adiciona frutas na alimentação, já consuma mais água, que tudo que nós temos é hoje mesmo para fazer a mudança. Tem dicas gratuitas ali no seu Instagram ou não? Tem várias dicas por lá, tem Qual receitas, é Rayane com Y e 2 N's, Rayane Marques com S, Nutri. Lá temos receitas, tem também posicionamentos sobre questões comuns, climatério, menopausa, alimentação de criança, muitas receitas fáceis. As minhas receitas, além de serem muito saborosas, são muito fáceis de serem executadas. Muito obrigado, então. Repetindo, @Rayane com Y, Rayane com 2 N's, Marques com S, Nutri, Rayane Marques Nutri. Muito obrigado mais uma vez também ao médico cardiologista, Dr. Thiago Germano. Dr. Thiago, obrigado por estar conosco. Tem algum canal também no Instagram para essas dicas? Sim, é o Dr. Thiago Germano, @Dr. Thiago Germano, tudo junto, tá? Então ali... Thiago com TH. TH. É um Instagram mais pessoal mesmo, não é um Instagram profissional, mas ali eu comento algumas vezes o resultado de alguns estudos e falo algumas novidades a respeito da cardiologia. Muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Obrigado a vocês. 11h01. O Revista Justiça de hoje fica por aqui. E agradeço a você também que nos acompanham com imagens aqui pelo YouTube, que você que está aí também em 104,7. No YouTube, amanhã essa entrevista vai estar disponível para você assistir quando quiser. Ficamos por aqui. O programa de hoje teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte, produção Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca e o Pauta Musical. Um excelente dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.